Pedagogia Concursos, professor Cristiano, vamos resolver questões de educação infantil. Então, vamos falar sobre as brincadeiras da educação infantil e o seu desenvolvimento. Então, é importante aqui você estar resolvendo várias questões para você obter êxito nas provas. Então, a prática é o que leva à perfeição. Então, vamos lá, vamos começar a iniciar aqui as nossas questões. Então, na educação infantil, possui características muito singulares no que se refere à organização dos espaços. Sobre esse tema, vamos verificar aqui o que melhor descreve esse local apropriado, né, ao aprendizado. Então, segundo os conceitos atuais da fase da educação infantil, nós podemos mencionar que o espaço, né, o espaço precisa ser amplo, bem diferenciado, organizado de maneira que facilite o acesso e de clara identificação conforme a atividade propõe. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta aí, a letra D. Vamos para a nossa próxima questão. A evolução da leitura e da escrita, né, uma tendência natural, expressiva e criativa da criança, pode ser facilitada pelo educador, por meio de atividades lúdicas que servirão de apoio ao desenvolvimento da linguagem falada e o processo de aquisição da linguagem escrita, né? Então, jogar e brincar são atividades que, se bem orientadas, certamente contribuirão para o desenvolvimento da psicomotricidade no contexto do processo escolar. Então, diante dessa proposição, né, a alternativa que condiz, né, a isso, né, considerado um benefício social da criança, né, seria o quê? A criança, através do lúdico, representa situações que simbolizam uma realidade que ainda não pode alcançar. Através dos jogos simbólicos se explica o real e o eu. Por exemplo, brincar de boneca representa uma situação que ela ainda vai viver, né? E, portanto, desenvolve um instinto natural. O brincar constrói na criança a noção social da importância, né, dessa importância das regras e do respeito aos outros. Bem, então, essa alternativa, né, ela é letra B, aqui, 42. Vamos lá. A concepção de brincadeira é uma noção historicamente construída, isto é, que muda ao longo do tempo. A perspectiva sociocultural compreende a brincadeira como, né? Na verdade, ela compreende uma atividade social infantil desenvolvida por crianças entendidas enquanto sujeitos históricos e sociais, marcados pelo meio social em que se desenvolve ao mesmo tempo em que o determinam. Então, você pode ver que essas primeiras questões, nós tivemos aí respostas entre as alternativas, falando dessa parte social, né? Porque lá na Constituição, né, no nosso capítulo aí, né, que diz aí sobre a educação, mas é o título que é social. Então, a educação, ela é um direito social. A LDB também fala desse lado social. Então, é importante aí nós vermos a própria educação como o meio coletivo, né, trabalhando sempre em grupo, né, conforme menciona o PPP. Nós temos aí um mapa mental, né, aqui no Instagram, falando de PPP, tá? Depois eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui a responder mais questões. Então, vamos lá.
Nós vamos agora falar uma sequência correta, tá? Nessa questão aqui, 44. Então, vamos lá. O período que marca a educação infantil, ela é de extrema importância para o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo, social e motor da criança. Nesse sentido, nós vamos marcar aqui os itens falsos e verdadeiros, tá bom? Então vamos lá. A primeira premissa. Então, nesse período, é necessário ver a criança como um ser fragmentado que se desenvolve mediante a capacidade de armazenar e acumular informações. Não. Até o Paulo Freire é crítico da educação bancária, né? A criança não é um HD de computador, né? Que você vai lá acumulando informação. Então, essa premissa, ela é falsa. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a segunda premissa. Na infância, se faz necessário o envolvimento da criança com as atividades envolvendo o movimento, o viver o brinquedo, né? Sentir as emoções do jogar, arriscar-se, experimentar e conseguir. Então, falando aqui da questão, né, desse envolvimento das atividades, né, com o brinquedo, com as emoções, essa premissa ela está correta, tá bom? Vamos lá. Na educação infantil, as possibilidades de trabalho do professor devem estar voltadas para a vinculação do movimento com intenções, raciocínio e planos de ações elaborados, em que são utilizadas atividades com significado, com concreto, com real, com o interesse daquele que é o foco do trabalho, ou seja, o aluno. Então, mais uma vez, né, a gente fala assim, mas é educação infantil, né? Mais uma vez, um dos dizeres do Paulo Freire, né? O Paulo Freire fala muito que o aluno é o quê? O aluno, ele é o protagonista desse processo, tá bom? Então, essa premissa aqui, ela é verdadeira. Às vezes, muitas pessoas falam, meu concurso não cai o Paulo Freire, mas o Paulo Freire, ele é base de estudo para concursos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa última premissa aqui. Vamos lá. Na educação infantil, os jogos devem ser um passatempo para a criança e não uma rotina, pois é necessário nos primeiros anos de infância a aquisição de comportamentos relativos à rotina rígida. Então, falando aqui um pouco de PPP, né, do projeto político pedagógico, ele é flexível, né? Mas, professor, mas o senhor está falando de educação infantil, o que tem a ver com PPP? Tudo, tudo. O PPP é o projeto político pedagógico da escola. Então, ele é utilizado o quê? Em todos os níveis e modalidades. Tudo bem? Então, não é rígido, é flexível. Então, essa premissa, ela é falsa, tá bom? Então, aqui, somente aqui a segunda e a terceira premissa. Tudo bem? Vamos lá, então. No caso aqui, o 44 é letra C. Vamos para o 45, tá? Vamos ver aqui a questão 45. O trabalho por projetos é uma alternativa capaz de viabilizar ações coletivas e a interdisciplinaridade no interior da escola. Nessa ótica, os conteúdos das diversas disciplinas integrados passam a ser meios para ampliar a formação dos alunos e suas possibilidades de intervenção na realidade de forma crítica e criativa. Então, os professores poderão utilizar, dentre outros, os seguintes recursos didáticos e estratégias de ensino. Então, vamos lá para as nossas 4 premissas. Então, a primeira premissa, uma análise de imagens e sons de objetos, de textos, né? Os textos
a gente tem livros, contos, jornais, revistas, poesias, histórias, paródias, dentre outros, né? Então, esse é um recurso que eu posso utilizar, tudo bem? Então, tá certinho aí. Vamos lá. O segundo, pesquisa, entrevista, júri simulado, seminário, palestra, debate com profissionais e atletas convidados. Visita a comunidade, em especial os espaços de esporte e lazer. Também essa premissa ela está correta, né? É sempre bom você diretora, coordenadora da escola, fazer convites, né, para outras pessoas apresentarem os seus projetos para a comunidade e para a própria escola, tá bom? Vamos lá, o terceiro, teatro e cinema, oficina de brinquedos e brincadeiras, feiras e eventos artísticos e culturais, também, né? Está muito relacionado ao quê? Ao extra escolar, né? Então é bom também fazer uma visita, né, ao teatro e cinema, oficina de brinquedos, enfim, tá bom? Vamos lá. E o quarto aqui, campeonatos, excursões diversas e acantonamentos, né? Então, essa 45 aí, né? Todos fazem parte, tá? Então, campeonatos, excursões diversas e acantonamentos. Então, relacionado muito ao quê? As atividades extra-escolar, tudo bem? Ok? Então, o 45 aí, letra B. Vamos ler aqui a questão 46. Vamos lá, questão 46 aí, para vocês. Vamos lá, resolver questões é importante. Ok? Vamos lá. De acordo com a autora Ellen B., um dos aspectos do desenvolvimento da criança que deve ser cuidadosamente observado é o da percepção. Um grande avanço, né, que ocorre nessa área é o desenvolvimento da noção de permanência do objeto, noção de que o objeto continua existindo, mesmo que a criança não esteja vendo. Sobre essa aquisição, nós vamos aqui verificar qual é a premissa correta. Nesse caso aqui, o primeiro sinal, né, o primeiro sinal aí de que um bebê está desenvolvendo a permanência objetal aparece por volta de 2 meses. Então, experiências demonstraram que a criança parece ter um esquema, né, um esquema ou uma expectativa rudimentar sobre a permanência de um objeto. Então, nós estamos falando aqui de Vygotsky, não, desculpa. Estamos falando de Piaget, né, de Piaget na sua primeira fase, né, de estudo do sensório motor, que é de 0 a 2 anos, né? Então, nesse caso aqui, de 2 meses, a criança apresenta um esquema e uma perspectiva rudimentar sobre a permanência do objeto, tá bom? Então, 46 aí, letra B. Vamos aí para a questão aí 47. Questão 47 aí, agora falando de Vygotsky, né? A resposta anterior era de Piaget. Agora, sempre esses dois autores presentes aí em todo o concurso, né? Piaget e Vygotsky, inclusive na educação infantil também. Então, vamos lá. Então, vamos assinalar aqui a opção que tem uma proposta de atividade descrita, adequa-se a uma situação de ensino-aprendizagem com crianças de 6 anos de idade em uma escola, né, acerca do conhecimento pessoal, cujos métodos e técnicas de ensino estejam embasados na perspectiva de aprendizagem definida por Vygotsky. Tudo bem? Então, vamos lá. No caso, foi criado o quê? Uma situação para que as crianças conversassem entre si e com o professor acerca do corpo humano, né? Os pais foram convidados para participar da atividade, colaborando assim com a internalização dos conhecimentos trabalhados na aula. Então, para Vygotsky, né, o primeiro ambiente natural e social é a família. Então, a criança, o primeiro lugar que ela tem
como referência é a família, tá bom? Então, aqui no caso 47, aí, letra B. Tudo bem? Vamos lá, então, a nossa questão aqui, 48. Vamos lá, aqui nós temos a escola, crianças brincando, pulando corda, jogando bola. Então, vamos lá. Muito se tem discutido em relação à melhor maneira de desenvolver a motricidade na criança. A criança que na rua empinou uma pipa, rodou um peão, vivenciou tradições em brincadeira, saltou, correu, né, escondeu-se, né, e pilotando seu carrinho de corrida, certamente já possui um repertório motor mais diverso em relação à criança que se criou dentro de um apartamento e vivenciou mais a TV e o computador, né, do que na rua e suas magias. A complexidade dos jogos, né, e brincadeiras que ela sugere naturalmente, né? Então, vamos estar comentando aqui. Então, tá se comparando, né, a criança de 30 anos atrás, né, com a criança de hoje, né? Então, comparando aqui, eu empinava pipa, né? Jogava peão, jogava bolinha de gude, andava de carrinho de rolemã. Hoje o meu filho já joga Free Fire, Fortnite, né? Fica relacionado muito ao jogo em casa, né? Então, vamos lá, então, o que o texto fala sobre isso, tá bom? Então, com base no texto apresentado, é correto afirmar. Então, o que seria correto aí? Então, ele diz que o brincar, né? O brincar é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança. As brincadeiras tidas como tradicionais, como o mero pique-pega, ou também conhecido como pega-pega, é tão desvalorizado na atualidade, tá? Consegue desenvolver várias formas de solicitação motora ao mesmo tempo, né? Como força, velocidade, agilidade, resistência, coordenação, além de estimular o raciocínio tático e lógico, tá? Então, a resposta foi mais relacionado às atividades cognitivas do passado, né, das crianças aí que brincavam há 30 anos atrás, tá? Então, na verdade, desenvolve tudo isso. Até um exemplo, né, a gente fala que, eu acabei falando do meu filho, que joga videogame, você vê hoje as crianças não tem, você pede para pegar algo ou ter uma questão de equilíbrio, né, de força, elas não têm força, não têm equilíbrio, né? Você vê, levei o meu filho numa loja e, por exemplo, fui pular aquele pogobol, né? Antigamente você fazia aquela parte de equilíbrio e força. Você vê, eu com 40 e poucos anos, eu fiz atividade normal e meu filho que tem 10 não conseguiu. Por quê? Porque faltou equilíbrio e a força que ele não tem por causa que hoje vive na era do videogame, né? Tá ok? Então, muitas pessoas